Fala, E Tiagão. aí, tudo bem, galera? Boa noite, Ervinho, boa Ué, noite aí, estamos aí isso é o mais. quê? Muito frio em São Paulo? Cara, São Paulo é assim, né? Um dia faz calor, um dia esfria, do Mas aqui, nada. mas aqui no Rio também não tá. Hoje está mais frio mesmo. Hoje tá. Não deve estar igual São Paulo, né? Mas e aí, Tiagão? Não, Estamos na e luta, né? aí? Oitavo dia. Oitavo dia, cara. Eu acho que, igual a gente falou ontem, foi muito bacana o dia de ontem, para quem tava com a gente na live, né? Acho que o Evan, ele acabou dando um resumão de como foi a semana, de todos os aprendizados. E o que eu vim falando bastante, que eu também venho aprendendo muito, né? A cada live, a cada Pô, demais, bate-papo, é. com cada história nova que você vem trazendo, né? Com cada conteúdo novo. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser mais um dia de aprendizado. Acho que para mim, para quem estiver aí, acho que vai ser um papo bem legal. E super empolgado aí com mais essa live aí com a gente. Mas, ó, a Rafa Brits não é amanhã, tá, pessoal? Vai ter o convidado. Nós vamos lançar o convidado hoje, como a gente sempre faz no final da live. Quem vai ser amanhã? Nosso convidado especial. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui, eu e o Thiago, por alguns motivos, né? Primeiro motivo, ajudar no combate à desinformação na psiquiatria. A gente não vou ficar citando todas as vezes os dados sobre o suicídio, né? Que seja, enfim, já quem está acompanhando via como é que os dados são alarmantes. Como eu falei, podia estar em casa aqui agora com meu filho, com a minha esposa aqui e o Thiago com a dele, mas nós estamos aqui justamente por esse ideal, por essa vontade da gente querer fazer mais, né? Como ser humano e trazer essas informações técnicas, informações científicas, só que de uma forma que é real. As pessoas estão trazendo a vida real delas. Então, não é sentar no Google, digitar lá. Como é que é diagnóstico de depressão? Qualquer um faz. Mas como é que aparece na prática? Quais são os sinais de fato precoce para a gente fazer essa psicoeducação? Então, é o que a gente vem tentando fazer cada dia com um profissional, né? E hoje vai ser com uma vou chamar ela aqui, Tiagão, com a Kine, que é uma pessoa. Vocês vão adorar. Deixa eu chamar ela aqui. Aproveitar e mandar um beijo aí pra todo mundo aí que tá dando oi aí, viu, galera? Obrigado aí, tamo junto. Ó, nossa linda aí. Tudo bem, Kine? Tudo bem? Prazer te receber. Obrigado aí pela Bem, disponibilidade. Sei que sua imagina. agenda tá cheia, tô vendo os stories aí. Você tá cantando para tudo quanto é lugar. É, Obrigado aí qualquer lugar que tem, a gente está cantando. É isso Kine, aí. eu vou te apresentar o. Eu vou só tirar os comentários aqui, pessoal, para não ficar carregado. No final eu abro. Pode deixar, tá? Kine, vou te apresentar o Thiago. Thiago, nosso medalhista olímpico, nosso padrinho aí da nossa série de saúde mental e que Massa. tá com a gente aí, enfim. Tiagão, dá as boas-vindas aí para nossa Kine. Pô, Kimi, tudo bem? Grande prazer estar aqui com você, né? Te conhecer aí, eu falo que pelo menos virtualmente, né? No primeiro momento, né? Tenho entrado aí direto com o Ervinho dentro das lives, a gente tem batido bastante papo. Eu falo que tem sido também um grande aprendizado para mim também, né? Acho que o nosso grande objetivo aqui é falar de saúde mental, é uma coisa que, quando eu conversei com o Ervin a primeira vez lá atrás, é uma coisa que já vem sido cada vez mais preocupante dentro do mundo do esporte. E a gente que não sabe que não só no mundo do esporte, né, em todas Com as certeza. áreas. Então, é muito importante a gente vir aqui conversar com o pessoal, passar mensagem, mostrar que é tudo bem não estar bem e buscar ajuda, né? Então, acho que esse é o nosso Exato, grande objetivo. exatamente. O que é o mais importante aí é prazer. Eu já te acompanho na televisão, né? E tudo mais. Então, acho que é muito importante para mim não só estar com o Evan, que a gente se conheceu lá na imersão do Embrasa, que é o selo que eu represento musicalmente, então, o selo dentro da Som Livre, né? E da Liga de Entretenimento. E a gente se conheceu lá, e aí, a partir daí, a gente já trocou uma ideia para ele vir me ajudando aí nessa questão de psiquiatria, né? Que eu já tenho acompanhamento psicológico, né, de analista, e aí achei que iria também me ajudar com as minhas questões, que são infinitas, que todo mundo tem cada uma questão dentro de si, para poder
tentar melhorar. A gente está nesse mundo para a gente evoluir, para melhorar. A gente tem que saber, como vocês falaram, que a gente não está sozinho e procurar profissionais bons que possam nos ajudar nesses momentos aí que não são tão fáceis. Obrigado. Kine, eu vou contar um pouquinho da história da Kine. Você me corrige, tá, Kine, se eu estiver errado. Perfeito. A gente, o Marcelo Azevedo, ele é o dono lá da Liga, né? Amigo nosso, lá de. E aí ele me convidou para dar uma palestra lá para os jovens. Tinham vários como a Kine lá, foi um papo muito legal. E a história da Kine me chamou a atenção, porque quando a gente estava fazendo lá a palestra, ela se emocionou, né? Teve um caso pessoal, né, Kine? Você pode ficar à vontade, aquilo que você não quiser falar, você pode ficar bem à vontade, tá? A gente está aqui num bate-papo informal. Sim. Porque a gente está, eu e o Thiago, a gente está trazendo artistas, atletas, né, pessoas ditas de sucesso para mostrar assim, ó, tá vendo? Se essas pessoas de sucesso podem ter, né, períodos onde tem necessidade de buscar alguma ajuda, por que nós, meros mortais, vamos colocar assim, não podemos, né? Então, quando a gente traz histórias reais, isso conecta mais com as pessoas, né? E aí eu queria que você colocasse um pouquinho, Kine, se você tiver à vontade, né? Como é que tudo isso começou? Enfim, quando você resolveu buscar ajuda, como é que você estava se sentindo? Então, conta pra gente aí. Claro. Primeiro, quando eu conheci, né, na imersão, ele falou de alguns princípios como ajustamento e luto, certo? Tá certo? Perfeito. Tá. Exato. E aí eu falei, eu acho que eu estou num processo de luto e depois descobri que o processo de luto ele tem dados, né? Que tem algum tempo assim, você pode ficar triste, como o doutor falou comigo, que eu posso ficar triste pelo resto da minha vida, pela perda de uma pessoa especial na minha vida, mas esse luto ele tem um certo período para as pessoas sentirem, né? E aí eu fui falando também sobre outras necessidades que eu sinto. Eu acho que a pandemia em si acarretou muitas dificuldades em várias pessoas, não só em mim, mas assim, a galera que trabalhava só de show, como eu também, a minha maior parte financeira era uma parte de show, eu tive que me renovar, me reviver, entender mais ou menos como que eu poderia fazer para poder estar lidando com essa nova fase da vida, né? E aí eu tive muitos momentos complicados, mentalmente falando, em 2020. Eu já tinha alguns episódios assim mais dentro de casa, assim, com meus pais, mas uma coisa que eu achei sempre importante é que eu tinha uma conversa, sempre tive uma conversa muito aberta com meus pais e eles me ajudavam, falavam, então, antigamente as pessoas tinham essa ideia de que psicólogo e psiquiatra era só pra gente que era maluca e tal. E eu vi que nada a ver, assim, desde quando quando eu me mudei para minha cidade, que é Macaé, eu não me adaptei muito bem de primeira e eu procurei pela primeira vez ajuda psicológica, mas eu não me dei muito bem com a psicóloga. E aí depois, quando eu comecei a entrar nessa vida de artista, né, entender que um dia é de um jeito, outro é de outro, nesse ano de 2020 foi um ano que eu caí realmente. Como eu digo caí? Assim, eu começava a me sentir muito mal, ficar dentro do quarto, falar, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me renovar? E não tem trabalho, e aí não tem dinheiro, e aí as contas vão chegando, e você vai ficando. Por mais que eu não tenha muitas contas, assim, né? Obviamente, mas as contas vão chegando, a gente vai se embolando, não sabendo como pagar. E aí você fica frustrado por lançar músicas na pandemia, e aí você não sabe se as pessoas vão receber bem, não sabe se sua música está pegando, não sabe se você vai virar. Todo mundo tem, às vezes, um sonho de ser famoso, e que fama é essa? E você começa a ficar com um mutirão de pensamentos na cabeça. E eu falei, cara, eu não tô legal. Aí eu vim vindo assim, conversando, não tô legal. Falei com meus pais, não tô legal, não tô legal. E eu já tinha um acompanhamento com uma psicóloga já há um tempo, só que eu acho que entra também num nível, dependendo da pessoa, né, que você faz a terapia, que entra em uma amizade assim tão grande assim, com o terapeuta, que às vezes é bom você mudar com outra pessoa para você tentar ver certas situações de outro ângulo, né? Isso eu tô falando assim de psicólogo, né? E aí eu tive essa mudança. Minha irmã sempre falou, cara, eu acho que tem algumas coisas aí na sua psicóloga que não são tão legais. Vamos tentar a linha da psicanálise.
E aí eu fiquei meio relutante, aí comecei a fazer né, na linha da psicanálise, e hoje eu amo, adoro, acho que eu consigo mexer mais com os problemas internos dentro de mim, mas teve um dia que assim, eu tive muito episódio, assim, tive episódio de ficar mais reclusa, episódios de chorar muito, episódios de não acreditar em mim, episódios de perder pessoas queridas nesse meio tempo. Eu perdi um amigo meu para, enfim, para essa questão, assim, depressão, assim, né? Ele, infelizmente, atentou contra a vida dele, e aí isso mexeu muito comigo, porque eu me senti muito culpada e não consegui ajudar ele de certa forma. E aí eu me abri, eu falei, será que isso é culpa minha? Porque uma vez eu consegui ajudar ele a não fazer isso, mas será que foi culpa minha de não estar tão próxima dele para poder ajudá-lo a não atentar contra si mesmo? E aí eu comecei a pensar várias coisas. E nesse meio tempo, eu comecei a ficar muito agressiva. Eu acabei batendo na minha irmã e fazendo coisas que normalmente eu não faria, sabe? Eu tô abrindo, tipo, coisas muito pessoais, porque eu acho muito importante as pessoas não terem medo de mostrarem os seus monstros para poder curá-los também, sabe? E minha mãe me ajudou muito, assim, minha mãe é uma pessoa muito. Ela é muito agitada, mas em certos momentos ela vem como calmaria. E nesse dia que eu comecei a. Foi uma coisa muito pequena. Eu briguei por causa de comida, pra você ter noção, assim. Tipo, e aí eu briguei com minhas primas, falei que eu não queria que elas estivessem aqui. Aí minha irmã veio falar: oh, como assim? Não é assim que você fala com as pessoas. E aí minha irmã veio pra cima, tipo, falar mais alto. E aí eu bati na minha irmã, uma confusão. Minha mãe tentou me segurar e eu, assim, como se tivesse uma outra pessoa dentro do meu próprio corpo. Ela me sentou e falou assim: você vai analisar o que você está fazendo, você vai ver o que você fez não foi certo. Aí conversou com minhas primas que já queriam ir embora, voltar para suas casas, falou: não, todo mundo vai viajar amanhã, tudo vai ficar tranquilo. E aí falou comigo: marca. Agora eu entendo porque você está precisando de uma ajuda com a sua psicanalista e marca com ela uma sessão extra para você falar sobre isso que está dentro de você, porque são coisas que a gente vai acumulando e acaba não compartilhando com outras pessoas, né? Com pessoas certas que podem ajudar a gente. Então, a gente viajou, eu fiz uma sessão extra, meus primos vieram falar comigo, falar assim, olha, a gente está aqui porque a gente te ama. Se a gente não te amasse, a gente não ia vir. Então, procura ajuda. Eles todos falaram, procura ajuda. A gente está vendo que você não está bem, já tem um tempo que você está aí né, com sentimentos. Então, é importante que você possa estar com pessoas ou com um ambiente seguro que você possa falar sobre isso. E aí meu pai também começou a entender sobre essas minhas questões de ter realmente uma vontade e uma... de ter que ter uma ajuda psicológica. O que eu penso, se agora em 2020, que a gente teve essa situação que acarretou todo mundo, assim, deixou tudo sem base nos pés, foi uma situação que me prejudicou muito e eu não sabia como lidar com ela, como é que eu vou lidar com as situações da minha vida daqui para frente, que podem ser situações parecidas com essa, como de tirar o tapete e falar onde eu tô e como eu vou poder me reinventar com isso. Então, comecei a procurar ajuda e falo assim, desde que eu comecei, faz mais ou menos um ano que eu tô com essa nova analista, eu melhorei muito, eu consigo entender, mesmo relutante, às vezes, que é muito ruim quando a pessoa fala na sua cara, você tá errado, né? Você fica sempre assim, não, eu não tô errado, eu tô certo, minha verdade é suprema. E não existe isso. Então, hoje eu falo que tô errada, não aceito muito bem, mas eu começo a analisar acerca desse meu erro para tentar fazer melhor. Perfeito. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Já passei por muita coisa, já passei por uma dificuldade também de ser uma mulher negra dentro do mercado de artistas. Quando a gente vê uma plataforma de mainstream, a gente vê muitas pessoas brancas e vê poucas pessoas pretas, então a gente começa a se questionar se a gente vai conseguir chegar lá e se quando a gente chegar lá, como é que a gente vai ajudar os nossos. Então, são muitos questionamentos ao mesmo tempo, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem que tratar todas as pessoas que estão ao nosso redor bem, nos tratar bem, fazer um exercício físico ou comer, né, coisa, ter um sono regular. Então a gente começa a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba pecando em algumas coisas. Então, o que eu tento hoje é tentar fazer coisas
mais devagar, respeitar os meus limites, pedir ajuda sempre. Se eu não souber, pedir ajuda para quem possa me ajudar também. Tentar ser um ser humano melhor e quando eu tiver esses pequenos erros, ajustando, seja com uma medicação, né, que eu tomo, assim, né, que é uma coisa que um médico prescreveu, que eu preciso usar por um tempo e depois não usar. E aí tem toda uma questão de um ciclo para que isso me ajude a ser melhor nesse momento que eu não consigo ser melhor sozinha, entre aspas. Que as pessoas também têm muito preconceito contra a medicação, né? E eu acho que se a medicação é feita com uma pessoa que é responsável e sabe o que está fazendo, ela não vai ser prejudicial, a não ser que você use ela fora do que você deveria usar. Perfeito. Então, é mais ou menos isso, um pouco da minha história. Poxa, não vou prolongar falando, porque de senão forma alguma. Primeiro a gente agradece essa generosidade sua, tá? De colocar, talvez pela primeira vez, né, o que você passou, né, principalmente em 2020, na pandemia. Eu queria só, pessoal, para quem está escutando a gente aí, compartilhe, né, essa live. Olha que coisa interessante que a gente está fazendo. Compartilhar, pessoal, não é para ter mais gente aqui na live, é porque a gente quer pegar mais pessoas para escutar isso aí, que é um relato verdadeiro desse, e fazer um contraponto com o quê? Com a literatura. Não é para ter mais gente na live, a gente está nem para isso. A gente está aqui para conseguir, cada um compartilhar para 8, 10 pessoas, a gente consegue que mais gente escute isso que a gente estava dizendo. Só fazendo alguns contrapontos, pessoal. Primeiro, olha que interessante que ele falou aqui. Olha, eu percebi que eu não estava, minha mãe percebeu que eu não estava como a pessoa que eu sempre fui. Nós não conversamos aqui, pessoal, que sintoma é algo que eu não tinha, passei a ter, desagradável e eu não controlo. Então, quando ela estava com uma irritabilidade desproporcional, quando estava com uma agressividade desproporcional, isso chama a atenção de todo mundo. E se não está ligado a um evento real conhecido, pode ser um sintoma, tem que ser avaliado. Outra questão que ela colocou, pessoal, eu recebo muito aqui direct, doutor, só existe um tipo de terapia bom? É só cognitivo-comportamental? É só psicanálise? Pessoal, a gente trouxe aqui na sexta-feira psicologia do esporte. A gente trouxe aqui, na doutora Ana, terapia sistêmica familiar. Aqui a gente não está levantando de um tipo de terapia. Está provado que a terapia associada é melhor. O que a Kine fez? Ela tentou com um profissional. Como qualquer outro. Você podia tentar o arquiteto e não se adaptou. Isso é questão de empatia. Não é questão de que uma é pior do que a outra. Ela se identificou com a psicanálise. Acabou. Não tem discussão. Então, repito. Nós estamos dizendo aqui que não existe... eu não tenho que escolher a melhor. Eu posso ter algumas preferências de acordo com o diagnóstico, perfil? Posso. Mas se ela se identificou com uma outra que está comprovado científico, acabou. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Só para a gente fazer com a parte médica, tá, o Kine, que você trouxe aqui no seu discurso. Existem dois termos, pessoal. Um chama luto, como ela colocou, e outro chama-se adaptação. Alguns chamam de ajustamento. Como assim? Quando a gente tem a perda de um ente querido, pela medicina isso é considerado um luto. Porém, quando a gente fala de medicar o luto, isso não existe. Não existe eu colocar um remédio e falar assim, Kine, olha só, você nunca mais vai ter tristeza pela, infelizmente, a perda do seu amigo. Quem falar isso para você, sai fora disso. Isso não existe. Ter a tristeza pela perda, como a Kine falou, é para o resto da vida. Mas isso, pessoal, é diferente de preencher um critério médico. De continuar, dependendo do prazo, alterando sono, apetite, concentração, porque isso foi estudado. É ciência. Que mais de 50% das pessoas, a partir de determinado período, não preenchem mais o critério inteiro de um quadro depressivo. Continuam tristes. Mas não terando sono, apetite e concentração são coisas diferentes. Outro transtorno, pessoal, a adaptação. Vi muito isso no consultório na pandemia. Paciente, pai de família foi demitido. 2 filhos para criar. Como é que ele vai estar 5 dias depois, pessoal? Vai estar feliz? Vai estar triste, vai estar agoniado, vai estar com fluxo de pensamento catastrófico, provavelmente com critério igualzinho de um quadro depressivo. Mas ele tem uma doença, então? Não, pessoal, ele tem um problema e o corpo está reagindo.
Tem um período para isso também. Tudo é estudado, não é chute, não é subjetivismo. Vocês estão vendo tanto que eu estou batalhando. O que eu passo para vocês, pessoal, não é minha opinião pessoal. É o que o livro diz. O livro diz que o critério é esse. Ah, mas eu não concordo. Mas eu não sou eu. Sempre foi estudado. É uma ciência. Eu estou passando para vocês aqui 14 anos como médico, como pesquisador na FRJ, como professor em pós-graduação no CEPAF, mais de 10 anos. Eu tive mais de 500 psicólogos alunos lá. Então não é um achismo. Eu pego a minha experiência, baseio com a literatura e enriqueço, que isso é o mais importante. Ó. Tiago Pereira e Kine fazendo aqui, ó, trazendo situações reais de como é que eles lidaram na prática. Né, Tiagão? Com certeza, eu quero aproveitar, deixa eu esperei, né, a Kimi dividir um pouquinho a história dela, esperei a opinião médica, mas, ó, Kimi, algumas coisas que eu até marquei aqui, eu acho que em primeiro ponto, né, de parabenizar, não só para estar aqui abrindo um pouquinho, né, do nosso pedacinho interno, muitas das vezes, mas foi uma coisa que até eu comentei, eu acho muito importante, porque muitas das vezes a gente começa com um trabalho com um psicólogo primeiro, né, porque é mais um papo, onde a gente pega um pouco mais de confiança. E dali, até o motivo dos psicólogos também, muitas das vezes, acabar direcionando a importância do trabalho em conjunto, né? Você aí perceber, poxa, você teve o apoio da família, dos amigos, falando, nossa, você tem que mudar, você tem que, sabe? Mas para a gente ver como é que, né, o psicólogo e o trabalho em conjunto, a importância disso, familiares, amigos. Então, realmente, porque eu falo que ninguém nessa vida faz nada sozinho. Né? A gente tem que ter pessoas perto da gente, pessoas melhores que a gente, aprender com pessoas, principalmente aprender com os nossos erros. Né? Eu falo que sempre os erros é onde a gente mais aprende na vida. E outra coisa que eu queria falar, né, que foi um caso que você comentou aí, foi tudo que aconteceu no Covid, né, principalmente com todo mundo aí do seu ramo, que é o ramo do entretenimento, né, eu entendo o quanto foi, eu tenho vários amigos que mexem também um pouco nessa área, seja cantores, organizadores de eventos, e quando a gente fala de entretenimento, né, Kimi, é o rapaz da mesa de som, é o segurança da porta, é a moça que limpa pro banheiro, então o que gira dentro do entretenimento, e a gente vivendo um momento tão grave, né, que foi o Covid. Poxa, não deve realmente não ter sido fácil para vocês, eu sei que não foi. Então, também te parabenizar aí por isso. Eu sei que a gente está aí confiante, né? Eu falo para todos os meus amigos aí de entretenimento que, se Deus quiser, isso vai voltar, porque eu sei o quanto que isso gira, né, de emprego para as pessoas, o quanto isso é importante. Né? Então, a gente torce que isso passe logo, se Deus quiser, e que tudo volte ao normal. Então, te parabenizar aí por todo esse processo. Eu sei que não deve ter sido fácil, né? A gente fica meio sem saber. Poxa, será que vai voltar? Será que não vai? O show cancelando. O que a gente faz? Como é que a gente inova? O medo também de será que eu vou trabalhar? E aí eu vou contrair? E aí vou trazer para casa? Aí os meus pais mais velhos? A gente fica com medo, né? Eu que agradeço seu imagina, você falar assim tão bem da minha história. Perdão te interromper, mas era só para dizer que aqui nós estamos em casa. E realmente não é só o artista no palco. Quando o artista está no palco, tem pelo menos, sei lá, umas 20 pessoas, assim, no mínimo, para a gente começar a falar, que se movimentaram para o artista chegar lá, seja contratante, seja a pessoa que vai limpar, seja a pessoa que vai servir a bebida, a comida, enfim, tudo isso. E falando disso, que é uma coisa muito importante dentro do meio artístico, que as pessoas acabam por a gente ter muito tempo fora de casa, muito tempo sozinho e muito tempo na noite, né? A gente acaba pesando na mão em algumas coisas. Como assim? Na bebida, usando algumas drogas, algumas coisas assim, cigarro, não sei o quê. Então, isso também são muletas que a gente acaba usando para poder não cuidar do que realmente seria o problema, né? Até no dia que o doutor falou lá no dia, se você sente isso, todo mundo falou, ih, caraca, eu tô assim, tô assado. Porque acaba que a gente tem muitas questões, mas quer, de repente, quem nunca ouviu alguém falar assim, eu tô cheio de problema, só vou beber um copo de cerveja para eu desestressar. E acaba que você não desestressa, você engana momentaneamente aquele problema que você
não resolveu, e aí aquele problema tá ali e você vai criando mais que vão grudando naquele. Então, eu converso assim, hoje, eu já bebi mais, eu falo, né, abertamente sobre essa questão de bebida. Já bebi mais, nunca usei droga, assim, essas coisas de noite. Não, meus pais sempre me orientaram muito, minha mãe sempre anda comigo, trabalha comigo também, então ela sempre fala, olha, não acho que é o melhor caminho, nunca vai ser. Lá na frente vai ser pior. Se o seu instrumento é a sua voz, então você usar qualquer tipo de droga seria uma coisa muito ruim para você mesmo. Então é uma coisa que eu realmente não uso. E hoje, pela essa questão de ter mais um amadurecimento, eu falei, não, vou beber menos para fazer mais exercício físico, para tentar viver uma vida mais um pouco mais saudável. E aí, porque eu tenho também, dentro dessa questão toda, eu tenho uma compulsão alimentar, até que eu conversei com o doutor. Que tudo que eu tem gente que assim, começa a ser compulsivo em várias questões, né? Tem gente que bebe mais, gente que, enfim, eu como, tudo é comida. A comida é minha recompensa. Então, não só o meu gasto, mas como o doutor, eu falo assim, de repente é fazer um exercício ou tentar cuidar, fazer uma terapia para poder entender quais são os gatilhos que você tem, né? Por essa questão de alimentação, por se alimentar em comer excessivamente, como recompensa, o porquê disso. Então, isso é muito importante também falar. E hoje, assim, hoje eu já comecei a semana, às vezes pequenas coisas, arrumando o meu quarto. Arrumando o quarto, tendo uma organização, como é que vai comer sem o celular perto, a gente de vez em quando come rápido, então eu às vezes deixo o celular de lado, como prestando atenção, sabe, tendo mais paciência comigo mesma. A gente às vezes trata tão bem tantas pessoas do nosso redor, e por que a gente não se trata bem da mesma forma, né? E assim, Kenny, uma coisa que o Thiago reforçou, que eu vou reforçar aqui. Pessoal, vocês escutaram também ela falando apoio familiar? Se o família, vou colocar o amigo junto, né? Seu amigo que você está vendo que ele está com um comportamento diferente, lembra do que a gente está aqui, a gente chama-se psicoeducação, nós estamos aprendendo isso. Ele está provavelmente passando por alguma situação que às vezes sozinho não está conseguindo colocar. Você chega até ele, igual foi com os familiares daqui. Eu tive uma impressão lá, que não sei se você teve a mesma lá na palestra que a gente teve, que inclusive eu falei isso até no fim de semana, eu estava com um grupo de amigos aqui no condomínio. Eu falei, e aí quando eu me deparei, estavam todo mundo falando sobre algum parente, alguma pessoa que já teve algum diagnóstico, que tratou certo, tratou errado, parou. E foi curioso quando você começou a falar lá, que eu recordo, talvez você tenha sido a primeira a puxar a palavra, né, quando a gente fez aquela palestra, a gente viu que quase todas as pessoas, né, se ficaram à vontade de poder falar dessas frustrações, né, de não querer só mostrar o lado perfeito da vida. E se a gente consegue dividir isso, né, a gente consegue um hábito, uma repetição de comportamento. Quanto mais você repete, o Thiago sabe disso melhor do que qualquer um aqui, quanto mais você repete, mais isso passa a ser natural, né? Então, assim, a gente está começando esse movimento aqui justamente pensando nisso. Mas nas observações que eu faço, quando um começa a puxar esse assunto, o outro sente mais tranquilidade de falar. Você percebeu isso, Leque? Com certeza, com certeza. Eu vi que eu comecei a falar e aí o senhor começou a falar também sobre alguns sintomas e aí todo mundo começou a se identificar. Aí até o Luquinhas usou, eu conheço um amigo meu. Aí todo mundo ficou brincando que na verdade era ele mesmo, né? E todo mundo falou, a gente conhece, esse é seu amigo. Às vezes a pessoa vai usar como se fosse um amigo e tá tudo bem. Mas pelo menos ela tá tentando entender o que tá acontecendo com ela, sabe? Às vezes ela não vai ter igual a mim, tipo, a coragem de primeira para falar, não, eu senti isso, eu fiz aquilo. E às vezes vai falar, eu tenho um amigo meu que me perguntou, e aí você vai saber igual o Serginho Groisman, né? Exatamente. Serginho Groisman é assim. E aí você vai tirando as suas dúvidas, mas de uma forma que às vezes você não quer se expor tanto, enfim. Mas eu sempre, desde que eu entendi que eu poderia me cuidar, eu sempre fui uma criança muito ansiosa. Então, sempre por exemplo, começou essa ansiedade de ir para excursão, por exemplo. Estou muito feliz para ir para excursão na escola. Aí
Eu ficava o dia, a madrugada toda acordada, acordava cedo, pra não sei o que, penteava o cabelo para poder ir na excursão, porque excursão para não sei aonde. E aí, quanto mais eu ia ficando ansiosa, eu ia ficando ansiosa em outras coisas também, que começaram a não ser tão benéficas, assim. Até também falando sobre a própria pressão do meu trabalho, do trabalho do Thiago, até mesmo do trabalho do Dr. Herb, né? Tipo, cara, você lança uma música, como é que. Aí você fica, as pessoas vão gostar, não vão, vão ver o clipe, muita gente vai criticar, será que eu tô me expondo muito? Ou será que vai ter gente que vai falar mal? Porque vai ter gente que vai falar mal sempre. Como é que eu vou reagir a esse hate das pessoas? Se eu vou ficar muito mal, se eu vou ficar de boa. Até isso você tem que ficar se treinando, assim, não só eu, que estou no início ainda da carreira autoral, mas, por exemplo, eu pego Luísa Sonza. Luísa Sonza, ela sofre muito hate. Qualquer coisa que ela faz, ela sofre hate. Então, ela agora pintou o cabelo e o pessoal em cima dela, ela, tipo, engordou um pouco e o pessoal em cima dela. E assim, gente, aí chega no Setembro Amarelo, as pessoas falam, não, vamos ter empatia, vamos Perfeito, todos, perfeito, entendeu? perfeito, Pra mim Kim. não tem lógica. Não tem, não dá pra ser assim. Você tem que, se é no Setembro Amarelo, vai ser no ano todo. Porque se você consegue exercer sua empatia em setembro, você consegue exercer 12 meses do ano, Perfeito, Kim. entendeu? Perfeito. E Outra até, questão. Pois não, Tiagão. posso Falei. até, desculpa até, Vini, o que Nada? aqui me colocou, que eu achei bem legal, uma coisa que a gente até, acho que a gente comentou ontem, cara, se eu não me lembro, no sábado, sobre as redes sociais, né? O que É, ela traz de positivo para um lado e muitas das vezes o que ela traz de negativo, isso é um pouco o lado negativo, né? É assim, porque aqui uma coisa bem bacana ali que ela falou, que assim, não interessa, tem gente que sempre vai falar mal, não tem como, a gente pode tentar poxa, é igual a gente falou, já cansei de ouvir que para Thiago decepciona, fica em quarto, fica entre quarto e último é a mesma coisa. Poxa, você imagina ser quarto do mundo. Então, tem várias coisas que assim a gente tem que começar a olhar para dentro, né? E aqui logo no início da live ela já começou falando a live de uma maneira assim, pô, a gente tem que fazer o bem para as pessoas, né? A gente tem que tratar todo mundo bem. Eu acho que é sempre tratar o próximo da maneira que eu gostaria de ser tratado. Eu sempre tento levar isso muito para mim, né? E a gente tem que começar a entender que nem todas as pessoas elas são iguais, cara. Eu tenho É, vários tipos de amigo, cara. Só que eu aceito, às vezes, o jeito de cada um deles. Não tem como eu querer que eles sejam do jeito que, para me agradar. Não, um é desse jeito, outro é desse jeito, outro é desse jeito. E, assim, eu acho que a gente, aquela coisa do aprendizado, é a coisa da evolução, a gente aprender também a conviver, né? Porque a gente também tem muito defeito, cara. Eu devo ter vários, mas a gente aprender também a conviver dentro do conjunto com o defeito dos outros, até por uma evolução, por uma coisa melhor a cada dia. com certeza. E eu sinto que, por exemplo, teve um dia que eu li um livro sobre como se relacionar com outras pessoas assim, e às vezes quando a pessoa está sendo muito grossa com você, ou como ela está sendo muito retraída, ou quando ela está sendo muito ríspida, às vezes ela tem alguma falta, alguma coisa, e às vezes com um jeitinho, você fala, poxa, aconteceu alguma coisa com você? Você não me trata assim, às vezes, de que não precisa. E você vai quebrando a pessoa, você vai entendendo que ela está te tratando daquela forma por uma coisa que aconteceu, sei lá, semana passada, que ela está se batizando, ou não sei o quê, e aí descontou em você. E tem muita gente que está fazendo isso hoje em dia, né? Na pandemia, o que mais tem é desconto para todo mundo. Kine, uma coisa que eu recebi essa pergunta aqui antes de começar a live, eu tive uma impressão muito positiva lá da turma, né? Teve um dia que uns 30, 25 ou 30 jovens artistas, né? Lá na imersão. E eles me perguntaram, pediram para perguntar para você. Existe uma imagem também que criaram, igual criaram que psiquiatria é coisa para louco, não sei de onde criaram isso, de que no meio do artista tem muita competição, muita vaidade, um quer puxar o tapete do outro, né? Enfim. E o que eu vi lá foi totalmente diferente, né? A turma lá, sim, um ajudando o outro, abraçando o outro, tal. Conta pra gente o que é mito, o que é folclore, o que é verdade sobre isso. Lógico que assim, não generalizando, né? Mas numa média. Assim, graças a Deus, eu tive. Eu não sei se eu sou privilegiada nesse sentido de, sei lá, cativar as pessoas de alguma forma e aí as pessoas me tratarem bem. Eu não sei se é uma coisa minha ou se eu dei muita sorte ou se é assim mesmo. Mas, por exemplo, ali na liga, quando a gente trabalha um com o outro,
cada um tem sua carreira, cada um tem o seu planejamento anual, mensal, enfim. Mas a gente tem essa liberdade de sentarmos juntos para compor um para os outros, botar uma voz assim ou assado na música do outro, falar, olha, de repente você não cantou a nota legal, de repente cantar essa nota aqui ia ficar melhor, abrir a voz e tal. E fazendo música juntos, como eu tenho uma música com o Luquinhas, né, que a gente lançou recentemente, que é Pretinho, que é uma música que a gente estava brincando na liga ali, começou a assoviar, escrever, e deu tudo certo. Então, ali nessa imersão, não só na imersão, mas estar na liga ali com outros artistas, eu não vejo muita gente com inveja ou com essa coisa, não. Às vezes pode ter uma pessoa que você sente mais, sabe? Que é uma pessoa, de repente, que te alfineta, mas de 10, uma, sabe? De Foi 10 impressão contigo pessoas, também. uma Tive uma impressão pessoa. muito positiva lá da turma E em aí, relação a. pouco tempo atrás, tive a oportunidade de estar junto cantando com pessoas que eu admiro demais. Por exemplo, Glória Groove. Glória Groove veio mandar mensagem. A gente conversou, ao vivo, ela falou que não sei como é que você preveu a capa do meu lançamento antes de escutar a música e tal. E aí a gente trocou essa ideia e eu falei justamente isso. Eu falei, como é que é bonito estar aqui com você, que você significa muito para mim, porque você é a representação viva do meu amigo que faleceu, porque ele era apaixonado pela Glória. Ter esse contato com você e ter a generosidade dentro de uma música, cada um cantando um trecho, e ninguém querer, tipo, eu quero aparecer mais do que a fulano. Não tinha isso, tinha ali uma igualdade, um entendimento, sabe? Então, para mim foi, assim, genial ter essa troca. Genial. Deu às 9 horas aí, eu vou liberar como eu tinha combinado, tá? Te Perfeito. agradeço aí mais uma vez aí por tudo que você tem feito aí pela gente, pela música. Obrigado pela generosidade. Tiagão, vou ficar com a turma aqui. Prometi que eu vou ficar 15 minutos aí para passar aí a parte final dos subtipos lá. E deixo aí meu agradecimento. Queria que você desse uma boa noite especial para a turma aí. Quem termina aí, manda um beijo grande aí para a turma. Eu queria agradecer estar aqui com o doutor, né, com o Thiago. Vou até te seguir ali depois, eu já te conheci pela televisão, né? Tudo, mas agora já somos praticamente amigos, né? Uhum. Enfim, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar contando a minha história aqui, de estar falando também. E sempre que vocês precisarem, gente, não fiquem com vergonha, procurem ajuda, porque a melhor coisa que vocês podem estar fazendo por vocês é procurando um profissional de excelência para poder ajudar vocês nessa luta, que é viver com o que a gente tem dentro da gente. Nada melhor do que a gente procurar ajuda para a gente ser melhor na vida, né? Então, esse é o recado. Tiagão, vou te liberar também, tá? Tá. Deixa eu só agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí escutando a gente nesses 8 dias aí, todas essas lives que a gente vem fazendo junto. Mais uma vez, sempre falar da importância da saúde mental, né? Sobre essa causa que hoje está sendo cada vez mais escutada e mais importante pelo mundo inteiro, né? Acho que a gente vai ter muita novidade ainda essa semana. E mandar um super beijo para quem veio. Foi um prazerzaço bater esse papo com você aqui também. Eu acho que a gente precisa estar inspirando também essa galerinha, sejam os mais jovens, né? Sejam eu falando um pouco da minha área, o pessoal do mundo do esporte, você falando um pouco o pessoal do entretenimento, né? E aquilo também foi muito bacana, porque às vezes você está sozinho ali no palco, mas a gente não está sozinho, né? A gente tem todo um time por trás, tem toda uma equipe que ajuda a gente a alcançar e chegar naquele nível ou estar naquele ponto ali. Então, deixar aí meu muito obrigado, minha boa noite para todo mundo, galera. E tamo junto. Valeu, beijão, pessoal. Vou ficar mais 15 minutinhos aí, peraí. Tchau. Vou ficar mais 10 minutinhos. Pode sair, pessoal. Beijão, viu? Minha linda, obrigado, viu, Kim? Então vamos lá, pessoal. Como eu tinha prometido, eu vou passar os 6, né, subtipos de ontem, né, que eu fiquei para passar para vocês. Primeiro, assim, sobre o quadro depressivo, a característica é a mesma, né? Entre 2 critérios maiores eu preciso de 1, como eu falei, e entre 7 menores eu preciso de 4. Não é matemático. Aqui o julgamento clínico ele é muito mais importante, né, do que qualquer
qualquer número matemático, né? Não é, a psiquiatria não é matemática, mas a gente tem subtipos, né? Dentre os subtipos, eu citei 6, né? Na última sessão. O primeiro, depressão do subtipo melancólica. Depressão do subtipo melancólica, também chamado como endógena antigamente, ela tem algumas características. A primeira, é muito mais anedonia, muito mais apatia, muito mais um desinteresse. Ela tem a questão relacionada a ter a insônia terminal como um dos sintomas, ou seja, lembra aqueles 3 tipos de insônia? Insônia inicial, deita a cabeça no travesseiro, começa a vir o fluxo de pensamento, demora para iniciar o sono. Insônia intermediária, deito logo, durmo, só que acordo várias vezes durante a noite. Insônia terminal, deito, durmo, só que acordo antes da hora programada. A terminal é mais comum nos quadros de humor e a inicial é mais comum nos quadros de ansiedade. Geralmente é assim que a gente tem na prática. Não é uma regra, é apenas um exemplo, né? Na melancólica, então, é muita anedonia, que é a diminuição do prazer, tem essa insônia inicial, terminal, tem uma diminuição do apetite e muito a questão do fluxo de pensamento negativo, de ficar mais desanimado, mais prostrado, enfim. Então, assim, é a endógena ou também chamada de melancólica. A segunda, depressão do subtipo ansiosa. Essa é a mais comum na prática. Essa, inclusive, é aquela que eu falo para vocês que, na prática, é mais comum o paciente estar agitado e inquieto do que ele estar prostrado, lentificado. Porque o subtipo mais comum do quadro depressivo é o ansioso. Com angústia, com irritabilidade, né, com as manifestações físicas de ansiedade. Então, não é que uma pessoa não está prostrada, lentificada, que a gente vai descartar um quadro de depressão. Então, esse é o segundo. Terceiro, depressão pós-parto. A mulher, após ter o bebê, ela passa por uma oscilação muito grande hormonal. E nos primeiros dias, talvez aí até botar aí as primeiras 2 semanas, há de fato uma oscilação grande, né? Ela fica com uma situação relacionada a oscilar o humor, ficar melancólica, ficar mais irritada, alterna às vezes episódios, momentos que ela fica um pouco melhor, às vezes tem uma situação de uma pequena rejeição pelo bebê, mas isso assim, isso aí não consideramos nesse momento um quadro depressivo. Quando a gente começa a pensar numa depressão pós-parto, é quando os sintomas eles passam a ficar persistentes, durando mais de 2 semanas, mas que tenham começado em até 4 semanas, né? Devido do bebê ter nascido. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes pode ter, de fato, a rejeição ao bebê, pode ter, de fato, uma situação de não querer ficar perto, e às vezes isso é um quadro de risco que tem que ficar bem de perto. O próximo, pessoal, é depressão atípica. Depressão atípica cursa com aumento de apetite, ou seja, a pessoa tem uma hiperfagia, e aumento, hipersonolência. Então, dentre os critérios, é mais característico que ela ter um excesso de sono e um excesso de apetite. Também é comum na prática, né? Mas a mais comum é do subtipo ansiosa, como eu coloquei. E tem a depressão, o quê? Psicótica. Depressão psicótica, ela é um fator de risco a mais para o transtorno bipolar do humor. A pessoa pode ter mesmo delírio de ruína, delírio de culpa, pode ter, às vezes, alucinação. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre psicopatologia. No caso, a gente chamaria de ideação deliroide. Vocês vão aprender mais para frente. Que, na verdade, assim, a gente chama de delírio primário quando começa pelo pensamento. Então, por exemplo, na esquizofrenia, por exemplo, é um delírio primário. A gente chama de delírio secundário, que seria ideação deliroide, quando primeiro altera uma outra função mental e esse delírio ele aparece para justificar isso. Por exemplo, a pessoa está numa tristeza muito intensa. Se ela está numa tristeza muito intensa, o cérebro ele cria, às vezes, uma explicação psicótica para justificar isso. Por exemplo, olha, ela começa a achar que todas as pessoas estão contra elas e ela tem certeza disso porque, por exemplo, ela tem isso filmado, ou seja, algo que é um juízo patologicamente falso. Mas primeiro alterou o humor para depois ter essa explicação delirante, que a gente chama de deliroide, né?
Tem uma depressão também, que eu não citei nos 6 lá, que também existe, que é a depressão dupla. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Depressão dupla. É o paciente que teve a distimia, que hoje a gente mudou o nome, que está dentro dos transtornos persistentes, 2 anos com distimia, sem preencher o critério de um quadro depressivo. Passou 2 meses, ele passou os 2 anos, ele preenche o critério agora para um transtorno depressivo maior. O diagnóstico chama-se depressão dupla. E a última, faltou depressão recorrente, que é o quê? O paciente tem o quadro depressivo, teve alta, se recair até 2 meses ainda é o mesmo episódio, passou de 2 meses e ele passa a ter um preenchimento de critérios, a gente chama de depressão recorrente. Para cada dessas 7 que eu citei, pessoal, a gente escolhe determinado tipo de antidepressivo, a gente escolhe determinada abordagem, mas em todas elas é fundamental a presença da psicoterapia associada, da atividade física associada. É o que eu tenho feito aqui com vocês, pessoal. O foco inicial aqui está sendo o quê? Passar para vocês as informações. O foco secundário, mas que não deixa de ser principal, é ajudar principalmente os profissionais de saúde para conseguir ter essas informações, que faz toda a diferença. Cansei de escutar ao longo do meu momento lá como professor, falei assim, eu não sabia que eu poderia ter depressão sem tristeza. Pode, um dos sintomas é anedonia, diminuição do prazer. Eu não sabia que o paciente poderia ter uma agitação mesmo estando deprimido. Pode, um dos subtipos da depressão ansiosa. Então, se lembrando que os pacientes eles costumam primeiro buscar ajuda em vocês, psicólogos, psicanalistas, enfim. Um dos meu ideal aqui do meu projeto de vida é passar essa informação médica básica para vocês, que vão se repetir ao longo das suas consultas, para que vocês consigam mais rapidamente nos ajudar e ajudar o paciente a fazer esse rastreio, fazer a suspeição e a população a saber que existe esse diagnóstico. Ou seja, existe uma variação disso. Porque onde a gente vai buscar isso? Olha o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Trazendo pessoas, colocando dados da realidade sua, e a gente está o quê? Juntando isso com informação técnica. Olha só, a gente está aqui, quase 9, 10 da noite, com quase 500 pessoas aqui, porque são as que querem aprender. Então, repito, eu não estou aqui como médico psiquiatra querendo ensinar o psicólogo a fazer psicoterapia, de forma alguma. Apesar de eu ter feito lá a pós-graduação, que para mim foi muito importante aprender essa forma multidisciplinar de atendimento, que é o que a gente quer também passar para os psicólogos que têm interesse em ter essa forma de um raciocínio multidisciplinar, para nos ajudar e ajudar principalmente o nosso paciente, né? Principalmente o paciente. O foco é sempre ele. Como falei, pessoal, para mim estava numa zona de conforto muito, muito tranquilo, acabar meu consultório e ir para casa. Mas como é que eu faço para atingir mais gente, para melhorar a saúde mental? É dessa forma, trazendo pessoas para contar os seus relatos, fazendo esse bate-bola com a parte científica, né? Mostrando que eu posso estar no melhor momento da minha vida, ter herdado um gene e começar a apresentar esses sintomas. Eu estou vendo que o movimento está crescendo, eu estou vendo que os psicólogos, de fato, estão querendo trabalhar dessa forma multidisciplinar. Multidisciplinar não é trabalhar em conjunto, é também ter essa parte, esse conhecimento que não é obrigação, entre aspas, de vocês. E nós estamos lutando por isso, nós estamos buscando trazer essas informações para vocês e que eu tenho certeza que vai melhorar a saúde mental e vai melhorar principalmente a necessidade de usar remédio. Vai ser cada vez menos se a gente conseguir mudar esse rumo. Então, cumpri minha palavra, né, de fazer esse conteúdo técnico para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão chamar lá no direct. Amanhã, nós vamos ter uma pessoa brilhante. Obrigado aí pelas felicitações. Brilhante, Paulo Lepore. Ele é um estrategista de ensino, ou seja, ele já teve mais de 60 mil alunos que passaram com ele, e que concurseiros. Por que concurseiro, pessoal? Tem um monte de psicólogo aqui no Instagram que fazem concurso. Um monte de paciente no Instagram que fazem concurso. Então, vamos ver com a pessoa que mais lida com isso, vamos debater saúde mental com ele. Paulo Lepore amanhã, às 20h18. E lembrando que a luta só está começando. Ter vocês aqui do meu lado,
ter vocês aqui à noite, aqui, 21 horas, na 8ª live. Só me move o Thiago também, que é o nosso padrinho, para que a gente consiga somar forças aí a favor de uma melhora de saúde mental, quebrar o preconceito. E eu estou muito feliz aí com essa parceria aí de vocês, dos psicólogos, dos profissionais de saúde, dos pacientes. E conteúdo técnico não vai faltar. Pode ter certeza que todo o meu conhecimento que eu tenho aqui eu vou doar para vocês. E repito, eu tenho um objetivo, 2, na verdade. Primeiro, ajudar na psicoeducação para as pessoas saberem a hora de buscar ajuda mais cedo. E segundo, que todos esses psicólogos que estão aqui me apoiando, você sabe que tanto que eu estou lutando por vocês, de fazer esse tratamento multidisciplinar, de ter esse raciocínio multidisciplinar, porque a grande maioria dos pacientes vão em vocês. Se vocês tiverem esse conhecimento a mais, que não é obrigação, só para quem quer ser diferenciado, eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente melhorar esse quadro. E começa aqui pela gente aí que está lutando aí, já fazem aí 8 dias nessas lives, tá bom? Desejo uma boa noite para todo mundo. Quem não se inscreveu aí na série mental, série Saúde Mental, está lá gratuitamente o link. Os WhatsApps, a gente consegue mandar informações mais qualificadas. E contem comigo. Qualquer coisa, chama aqui no direct, tá bom? Amanhã, 20h18, estamos aí de novo para todo mundo, tá bom? Um beijo grande. Tudo de bom.